Deus abençoe nossos amados irmãos. Vamos mais um tempinho dedicar a Deus e estarmos em torno da sua palavra, de acordo com a mensagem do nosso profeta enviado de Deus, William Branham. Eu quero ler uma escritura, ou duas escrituras com os irmãos, ou pelos irmãos, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, e São Lucas 17, 26 a 30. Em Filipenses 2, verso 5, começa assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E em São Lucas 17, 26 a 30, uma escritura um tanto conhecida por nós todos, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Bondoso Pai Celeste, rogamos a Tua bênção sobre a Tua palavra que foi lida, rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a inspiração que desce através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude em mais uma vez, diante de meus irmãos, poder comungar com uma boa palavra que possa alimentar as nossas almas. Uma palavra que já veio, Senhor, e que apenas hoje nos regozijamos, nos alegramos e avivamos a nossa alma por aquilo que o Senhor já fez e continua a ser de benefício para nós, os seus filhos. Rogamos a Tua presença entre nós, para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações e nos deixe cada vez mais parecido com o Senhor, para podermos ser arrebatados, ser levados deste lugar para estar para sempre com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faça essa tão grande obra em nós. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre Jesus na forma de sua noiva. Mais adiante, vamos ler na própria mensagem do irmão Branham, onde ele mesmo faz esta afirmação, e temos diversas mensagens onde irmão Branham fala a mesma coisa, simplesmente colocando com palavras diferentes. Jesus na forma de sua noiva, de sua igreja. Quando Deus manifestou em Jesus Cristo e viram aquela forma, aquela aparência que, segundo Isaías tinha profetizado, era sem parecer, sem formosura, era semelhante a uma raiz de uma árvore em terra seca, sem parecer, sem formosura, para que nós, olhando para ele, o desejássemos. Aquela forma, aquela aparência, foi a aparência do Filho de Deus. Manifestou diversas escrituras, diversas promessas, profecias que foram dadas ao longo do Velho Testamento. Cumpriu-se quando Deus
desceu na forma de seu Filho Jesus Cristo, o qual era a plenitude de toda a divindade. Deus habitou na carne de seu Filho. Deus se tornou um filho quando ele veio de espírito, de coluna de fogo, e plenamente habitou naquele ser humano. Isso foi Jesus na forma do Filho, como o cabeça da igreja, como o esposo, já que estamos falando aqui de Jesus na forma da esposa, da noiva, enfatizamos que quando ele esteve em Jesus Cristo, era Deus na forma do noivo, Deus na forma do esposo, na forma do Senhor Jesus Cristo. E como lemos em Filipenses, esta escritura sobre Deus mudar de forma, é o que o irmão Branham usou para pregar a mensagem O Desvelar de Deus, e mostrar que Deus, ele nunca muda a sua natureza, o que ele é. Deus nunca muda, ele muda de forma, ele muda de aparência, mas o que ele é, o que lhe é característico, seu caráter é imutável. O primeiro plano é o último plano. Irmão Branham sempre disse isso nas mensagens: se ele salvou o pecador através do sangue, até o último pecador será salvo, foi salvo através do sangue. Se ele deu sua palavra, ele cumpre sua palavra, ele não muda, ele é imutável. Isso é o que o torna Deus, a sua imutabilidade. Ele não aprende com o passar do tempo, porque ele conhece o fim desde o início. Deus não aprende como nós, seres humanos, aprendemos a cada dia. Deus não aprende. Nada lhe surpreende. Nada surpreende a Deus. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas. Por isso ele é onipresente. E o que nós queremos mostrar, Jesus na forma de sua noiva. Conforme lemos em São Lucas 17, 26 a 30, uma promessa do próprio Deus na forma do Filho, dizendo que ele se manifestaria outra vez, quando o mundo estivesse na semelhança de Sodoma e Gomorra, quando a degradação do gênero humano tivesse atingido o seu ápice. Ele prometeu manifestar-se na forma de sua noiva. Ele prometeu que, assim como nos dias de Noé, mulheres formosas, lindas mulheres por todas as partes, formosas facialmente, estou dizendo, não estou dizendo da maneira como se vestem, porque isso não transparece formosura, senão a sensualidade de Satanás, a vulgaridade, melhor dizendo, mas formosura facial, porque nos dias de Noé viram os homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens formosas tomaram-nas por mulheres. E é isso que o irmão Branham fala na mensagem: o brilho, a luz vermelha do sinal de sua vinda, a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, que as mulheres se tornaram formosas, como foi nos dias de Noé. E nós muitas vezes aprendemos que dias de Ló é dias de corrupção do gênero humano, quando os homens
inflamaram para desejarem homens com homens, como foi lá em Sodoma, quando aqueles anjos desceram para livrar Ló do julgamento que atingiria a cidade, e aqueles homens intentaram relacionar-se com aqueles anjos, queriam ter um contato com aqueles anjos, quando Ló lhes oferecia suas filhas virgens. Se não é exatamente o dia em que estamos vivendo, onde homens atentam para homens, deixando o uso natural, o que seria natural, um homem ligar-se a uma mulher, eles ligam-se homens com homens, como foi nos dias de Ló. Mas algo também que nós passamos a ter enfatizado através da mensagem do irmão Brana, e que muitas vezes, quando estávamos nas denominações, nunca percebemos, como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos desceram do céu. Gênesis capítulo 18. Isso é semelhança aos dias de Ló. 3 anjos, 3 homens apareceram a Abraão, e um daqueles homens, Abraão o identificou como Elohim. Um daqueles homens, Abraão olhou para ele e disse: eu o conheço, eu já estive com ele, eu já ceei com ele quando voltei da matança dos reis, eu o conheço porque ele já falou comigo e me fez a promessa, é o Senhor. Como foi nos dias de Ló, 3 homens enviados, 2 desceram a Sodoma, e o qual era o próprio Deus, em uma forma humana, Jesus em uma forma humana, Deus em uma forma humana, desceu e foi visitar Abraão, enquanto Billy Graham e Oral Roberts desceram as denominações para tentar tirar o justo, antes que o julgamento atinja este mundo. Um Billy Graham enviado às igrejas nominais, às igrejas batistas, e um Oral Roberts enviado aos pentecostais, para tentar livrar o justo, aquele que não é eleito para receber Elohim, aquele que não é eleito para conhecer os mistérios, aquele que não é eleito para talvez ir no arrebatamento, conhecer 7 trovões, conhecer novo nome, conhecer o segredo do 7º selo, mas ele é justo nas denominações, e sua alma se aflige por causa do pecado. Então estes 2 foram livrar o Ló, enquanto o eleito recebia seu último sinal, como foi nos dias de Ló. A igreja recebeu o seu último sinal, diz irmão Brana, o último mensageiro, um último homem com uma última mensagem. Depois que este homem conversou com Abraão, depois que este homem disse a Abraão: te visitarei conforme a promessa. Abraão lhe chamou pelo seu novo nome. Anteriormente, em Gênesis 17, ele já tinha mudado o seu nome. Agora em Gênesis 18, ele sabia qual era o nome de Abraão, porque lhe chamou pelo seu novo nome. Tinha mudado o nome de Sara, e agora disse: onde está Sara? Está na tenda de trás de ti. Te visitarei conforme a promessa. Irmão Brana disse: a igreja tem recebido muitos sinais, mas chegou a hora em que ela recebeu o seu último sinal, que foi Deus na forma humana, na forma de um ser humano, que discerniu os pensamentos de Sara, de costas para a tenda, quando Sara estava lá dentro da tenda, aquele homem conversando de frente com Abraão, debaixo dos carvalhais de Manre, debaixo dos pés de carvalho, fora da tenda, comendo bolo,
comendo carne, Deus comendo carne, Deus em um ser humano, Deus na montanha, Deus com o eleito, Deus com Abraão, 2 anjos indo livrar Ló, 2 anjos com uma mensagem tremenda para tentar acordar o justo nas denominações, um Billy Graham com uma mensagem de arrependimento que ninguém pode superá-lo, um Oral Roberts com uma mensagem pentecostal que ninguém pode superá-lo, em poder, em eficácia, em autoridade divina. 2 anjos desceram as denominações, mas Abraão não recebeu mais sinais. Depois que Elohim visitou Abraão, eu tenho que dizer, depois que Bran visitou a semente real de Abraão, depois que este mensageiro, que de costas para a tenda, porque Jesus prometeu, como foi nos dias de Ló, de costas para a tenda, quando este mensageiro manifestou ao eleito a semente real de Abraão, porque é isso que o irmão Branham enfatiza nas mensagens, e somos a semente real de Abraão. Se Deus visitou Abraão em uma forma humana, ele, como foi nos dias de Ló, visita a semente real, a sua noiva. Jesus na forma de sua noiva. Não é Jesus na forma do noivo. Nós tínhamos um pensamento denominacional, que quando Jesus voltasse pela segunda vez, e líamos esta escritura, a vinda do Filho do Homem, nós pensávamos que seria aquele Jesus que andou lá em Jerusalém, lá em Nazaré, lá na Galileia, que andou entre os judeus e os samaritanos. Nós pensávamos que quando retornasse pela segunda vez, ele teria aquela mesma aparência, nós veríamos com sinais, cicatrizes dos cravos em suas mãos, sinais, cicatrizes daqueles ferimentos que ele recebeu por causa da coroa de espinhos. Nós pensávamos que era assim, nós quando éramos denominacionais, e muitos talvez que creem na mensagem não têm se dado conta que não foi isso que ele prometeu. Ele viria como Filho do Homem, ele fez o seu papel como noivo, como cabeça. É o que o irmão Branham diz na mensagem, a obra-prima, que Deus demorou 4.000 anos para poder trazer a imagem do noivo. E agora, durante 2.000 anos, ele tem demorado 2.000 anos, 7 eras da igreja, para poder produzir uma noiva para aquele noivo. E quando ele vem para cumprir São Lucas 17:30, vem para cumprir tantas outras escrituras. Ele vem para cumprir Malaquias 4, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias, Malaquias 4, versos 5 e 6. São Lucas, ou Mateus 17:11, quando o próprio Jesus disse, Elias virá, na verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. Tudo que foi perdido, toda aquela verdadeira realidade, aquele batismo real em nome do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira forma de adorar a Deus, ceando, tudo foi restaurado, e cumpre exatamente quando manifesta São Lucas 17, 26 a 30, Apocalipse 10, 7, tudo é Jesus na forma de sua noiva, de sua igreja. É a forma, está mostrando, irmão Branham mostra que quando a igreja foi perseguida, quando a igreja foi morta, durante a perseguição das eras negras, quando os cristãos foram perseguidos e mortos, é como se estivesse enterrando a semente, é como se estivesse enterrando o grão. O que o irmão Branham mostra? Que logo brotou uma folhinha nos dias de Lutero. A igreja, a noiva, brotou nos dias de Lutero e formou um talo. Ainda Jesus não podia mostrar sua forma, mostrar sua aparência.
Jesus na forma, a aparência. Irmão Branham diz o desvelar de Deus, Deus em morfe. Esta escritura de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, mudou de forma. Eu estive dando uma olhada, o irmão Branham diz, no grego, e o que significa esta palavra forma. No grego, no original, onde foi escrito a Bíblia, morfe, forma, significa enmorfe, mudando de forma, mudando de máscara, mudando de aparência. Como os gregos eram mestres no teatro, e um personagem muitas vezes interpretava, ou um ator interpretava vários personagens. Ele aparecia em um ato, em uma forma, em uma característica. Depois ele ia para trás no palco e mudava a sua forma, mudava a sua roupa. E apresentava um outro ato em uma outra forma. Mas era o mesmo ator. Quando Jesus manifesta na forma da noiva, é o mesmo Jesus em outra forma, em outro ato, em um outro papel, em uma outra manifestação, em uma escritura prometida, mas é outra aparência. Quando você olha em branco assim, você olha Jesus na forma da noiva. Quando você olha em branco, você não olha Jesus na forma do noivo. Não, Jesus na forma do noivo é aquele que pintou o Hoffman, que o irmão Branham diz que é o mais parecido com ele. Ali é Jesus na forma do noivo, mas Jesus na forma da noiva é quando você olha em branco assim, aquele homem de costas para a tenda, lá conversando com a congregação, discernindo os pensamentos da igreja, sabendo os segredos, os pensamentos dos corações das pessoas. É ele na forma dela. É uma forma, é uma maneira linda, é uma maneira divina, real, escriturística, para que o homem não tropece. Ele não é Jesus. Confundir o irmão Branham com Jesus, porque ele fazia as obras que ele fez. Era Jesus nela fazendo as obras. Irmão Branham disse, a era de Pérgamo 57, ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim agora, ele opera na noiva. Agora, ele opera na noiva, agora. Meus irmãos, quando vocês veem parágrafos, irmão Branham dizendo assim, haverá uma noiva, ela aparecerá. É a simplicidade do irmão Branham para tirar o foco do seu ministério. Assim como ele dizia, Elias virá, este homem aparecerá. Quando ele entrar em cena, ele vai destruir com as denominações, ele vai pregar a palavra de Deus. E era ele, já estava manifestado. Quando o sétimo anjo vier, este de Malaquias 4, este de Apocalipse 10, ele fará duas coisas. E se nós lermos, então esperaremos Malaquias 4, esperaremos Apocalipse 10, 7, porque o irmão Branham diz, fará. Mas tem-se revelação. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Ele quem? Jesus na forma do Filho. Deus na forma do Filho. Não completou toda a sua obra. Tudo aquilo que ele precisava fazer, ele não completou. Ainda que tudo foi consumado na cruz do Calvário, o papel redentivo da cruz. Mas o que ele não podia fazer era revelar o seu segredo, o seu mistério. Aquele dia e hora ninguém sabe. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai em mim e eu em vós. Este trabalho ele não podia revelar nos seus dias, o nome do Pai, o nome original do Pai. Mas naquele dia, vós conhecereis o nome original do Pai, o nome original desta coluna de fogo, a qual eu tenho que voltar. Eu saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E naquele dia, conhecereis o nome original do Pai, Jesus, seu nome sobre a terra,
Foi Jesus redentor, porque foi redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando venceu a morte e o inferno, subiu, recebeu um novo nome, voltou ao que ele era antes de ser Jesus. E naquele dia, vós conhecereis o Pai. Irmão Branham diz, Cristo é o mistério de Deus revelado. Aquele dia é este dia, quando esta revelação é declarada. Deus e sua esposa, Deus sussurrando os seus segredos no ouvido de sua esposa. Jesus na forma de sua noiva. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim agora, ele opera na noiva agora. São Lucas 17, 26 a 30. Agora, ele opera na noiva, e através dela, Jesus, disse T.L. Osborne, andou por nossas ruas, caminhou por nossas praças, em um homem chamado William Branham. Jesus na forma de sua noiva, caminhou por nossas ruas, comeu, bebeu, falou a palavra. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores obras fará, porque eu vou para o Pai. São João 14, 12. Quando Jesus estava na terra, ele tomou o pão e multiplicou. Ele tomou um peixe que uma vez nadava no mar e multiplicou. Mas quando Jesus veio na forma de sua noiva, onde não há sinal de criação, ele falou a palavra e esquilos vieram à existência. Jesus na forma de sua noiva. É bom até demais, como diz o hino. Jesus, ele não completou toda a sua obra, agora ele opera na noiva. Se Jesus em Branham não é a operação da continuação do ministério, daquilo que ele não pôde fazer lá atrás, eu não conheço outro alguém que vai fazer. Não restou nada para mais ninguém, não restou nada para nenhum outro homem, não restou nada para nenhum outro suposto mensageiro. Meus irmãos, abram os olhos espirituais, deixe Deus entrar no seu coração, deixe a verdade iluminar o seu coração, não deixe a falsa interpretação segurá-los na grande tribulação. Sejam honestos com a Escritura, sejam honestos com a Bíblia, sejam reverentes ao que o irmão Branham disse, que é o profeta do Novo Testamento, foi mandado comer o livrinho para que ele e a palavra se tornassem um. Você conhece um outro profeta que tornou-se um com Cristo, senão William Marion Branham? Está acontecendo bem diante de vocês, diz irmão Branham, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, 319, 320. A mensagem do entardecer está aqui. O profeta comer o livrinho é a mensagem do entardecer. O profeta comer o livrinho é Branham tomando a espada da mão do anjo forte. Aquela espada caiu na minha mão. Aquela espada se materializou. A espada é a palavra, a espada é Jesus, Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E segundo Apocalipse 10, o verbo vem descendo do céu, vestido de uma nuvem. O verbo pôs um pé na terra e outro no mar. E quando o verbo pôs um pé na terra e outro no mar, olha lá, materializado, aquele anjo vindo e se materializando, conforme Cristo é o mistério de Deus revelado, 207. Você notou quando aquele anjo vinha descendo e tomando forma, se materializando? Quando ele põe o pé na terra e outro no mar, qual é a forma? A palavra e Cristo, ou melhor, Cristo e sua noiva. Cristo e o sétimo anjo, Cristo e a noiva tornaram-se um. Quando? Nos dias semelhante
aos dias de Ló. Ele opera na noiva e através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Mas ele cumprirá agora, Jesus, cumprirá agora através da noiva. Jesus cumprirá através da noiva. Jesus na forma de sua noiva. Jesus mudando de forma, mudando de máscara. De um homem sem formosura para a coluna de fogo. Da coluna de fogo durante 7 eras, obrando sobre 7 mensageiros. Mas nos dias da voz do 7º anjo, como foi nos dias de Ló, aquele mesmo Jesus, diz irmão Brana, a festa das trombetas 203, 204, 202, aquele mesmo Jesus que viveu em carne entre o povo oriental, viverá outra vez com o povo do ocidente. Aquele mesmo Jesus, na forma da sua noiva, na forma da sua igreja, fará as obras que eu faço e fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. Mas nos dias da voz do 7º anjo, foi onde cumpriu o Apocalipse 10. Mas agora, ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para fazer para este tempo específico. Jesus, em outra forma, em outra aparência, não é mais na forma do Filho. Muitos o esperam na forma do Filho, quando ele foi o Filho do homem, o aguardam-no com aquela semelhança, com aquela característica, e não é aquela característica. Isso é o que incomoda, isso é o que faz tropeçar, quando um homem aparece, e tem sinais, tem obras, tem um trabalho, que o próprio Senhor está fazendo através dele. Isso confunde as pessoas, porque o homem não está falando de si mesmo. O homem está levando as pessoas a crerem em Cristo, a crerem no Senhor Jesus Cristo, que Ele está manifestado aqui, é Ele que está aqui, me dizendo todas essas coisas. Não sou eu não tenho nada a ver com isso. Mas as pessoas não conseguem compreender, muitas vezes nós também não conseguimos compreender o real significado, quando as coisas ficam nas entrelinhas da mensagem. Quando o irmão Brana fala em igreja, parece que é um grupo. Noiva, parece que é um grupo. Quando a gente vê hoje ministros afirmarem, e hoje está trabalhando através da noiva. Sim, mas não com esse sentido de que quando estava trabalhando no irmão Brana, não era noiva. Não! Desde quando estava no irmão Brana, já era noiva. E o trabalho da noiva continua. O trabalho da noiva continua. Terá, irmão Brana, um ministério. A noiva de Cristo terá um ministério antes do rapto. Perguntas e respostas sobre o selo 232. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto. Terá esta igreja um ministério antes do rapto. Irmão Brana diz, vai ser... vai acontecer. Não, seguro, é um ministério da hora, está acontecendo agora mesmo. A noiva de Cristo, Brana, a noiva de Cristo, Brana, a igreja de Cristo, o 7º anjo, a esposa de Cristo. É a forma que ele usou, Deus em morfe, o desvelar de Deus, Deus velado por trás de uma pele humana. No Velho Testamento, ele estava velado atrás de peles de texugo. Ele estava no Santo dos Santos, escondido dos incrédulos, escondido daqueles que queriam servir a Deus, mas não podiam contemplar a glória da Shekinah. Mas quando ele veio no Filho, quando ele veio no Esposo, quando ele veio no Cabeça, ali estava Deus velado por detrás de uma pele humana, na forma do Filho Jesus. Mas como foi nos dias de Ló, ele prometeu que manifestaria na forma da sua noiva.
Olha outra vez ele atrás de pele humana, chamado Bran. Olha ele atrás de um véu, chamado Sete Trovões, chamado Sétimo Anjo. As pessoas querem saber o que os trovões falaram. Os trovões revelaram os selos. Os trovões revelou o primeiro selo, os trovões revelou o segundo selo. Os trovões deu a interpretação do quarto, quinto, sexto selo. Os trovões é Cristo. Os trovões é o novo nome. O novo nome, irmão Brandir, seria revelado nos trovões, é o primeiro selo, 283, 284, seria revelado nos trovões. Os trovões igual a novo nome, meus irmãos. Trovões igual novo nome. Pedra branca igual novo nome. Pedra branca igual trovões. Trovões igual pedra de coroa. Pedra de coroa igual trovões, que é igual o novo nome, que é igual Apocalipse 10, que é igual a Brana, a noiva. A noiva, Jesus na forma de sua noiva, na forma de sua igreja. Aquela noiva que veio se formando ao longo das eras, aquela noiva que foi Talo em Lutero, aquela noiva que foi Borla em Wesley, aquela noiva que foi Casca em Pentecostes, aquela noiva estava no grão. Brana é o grão, Brana é a noiva, Brana é Apocalipse 10, Brana é os trovões. Quando João disse, sendo ouvido de Brana, as suas vozes eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que Bran disse e não escrevas, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele cuidou de um menininho desde o seu nascimento, e quando seu pai foi no cartório, o seu nome não tinha um H, era Brana sem H, o seu nome, o nome da família era só com 6 letras, mas o pai, embriagado, adicionou um H, e aquilo foi providência de Deus, para que o nome pudesse ter 7 letras. Bran, nos dias da voz de Bran. Brana, B-R-A-N-H-A-M. 7. Deus é perfeito em 7. 7 eras, 7 castiçais, 7 cores do arco-íris, os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, as 7 estrelas, 7 mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e o sétimo anjo, Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, o Elias prometido que restauraria todas as coisas. Eu restaurarei, diz o Senhor, Joel 2,28, tudo que a locusta, o pulgão, o gafanhoto comeu, eu restaurarei, estará perfeito nos dias da voz do sétimo anjo, porque é o perfeito na forma de sua noiva, na forma de sua igreja. Não tem como ser diferente. Irmão Brana não é o noivo, irmão Brana não é Jesus Cristo, o irmão Brana não é o Senhor Jesus Cristo, mas o irmão Brana é a noiva, o irmão Brana é a igreja que escondeu o Senhor Jesus Cristo. Brana é o corpo que velou a coluna de fogo. William Marion Brana foi onde o Filho do Homem desceu, foi onde o Filho do Homem se materializou, provando sua palavra 236, aquele que falava com Abraão, lá em Gênesis 18, não era Jesus, porque Jesus ainda não havia nascido, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, o Filho do Homem, Deus em uma carne humana. A coluna de fogo é o Filho do Homem, porque era a coluna de fogo manifestada nos profetas do Velho Testamento. O profeta Ezequiel foi chamado Filho do Homem, Jesus, Filho do Homem, o Deus profeta.
Aquela coluna de fogo prometeu regressar à igreja. Aquela coluna de fogo que guiou os filhos de Israel em sua jornada do Egito até Canaã. Aquela nuvem que lhes acalentava durante o dia, que lhes dava frescor do calor do deserto durante o dia. Aquela coluna de fogo desceu em Apocalipse 10, vestido de uma nuvem. Deus em outra forma. Deus descendo do céu, Jesus descendo do céu, Jesus visitando o seu povo, Jesus entre os gentios, na forma da noiva, na forma da igreja, em uma forma humana, em um corpo humano, para concluir todos os mistérios divinos. Todos os mistérios da Bíblia foram revelados em Branham. Põe na conta de Branham. O irmão Branham diz, primeiro selo 68, todos os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Você não sabe o que é trovões? Branham. Você não sabe o que é novo nome? Sétimo anjo. Branham. Apocalipse 10. Branham. Olhe para a montanha. Quantos picos tem a montanha? Quantos picos tem esta Bíblia? Porque a montanha, diz irmão Branham, parado na brecha, parágrafo 75, a montanha é a rocha, a montanha é a palavra de Deus, a montanha é a Bíblia. Quantos picos tem a Bíblia? Quantos selos tem a Bíblia? Quantas letras a Bíblia se esconde em perfeição? Quantos picos dá a perfeição à Bíblia? 7. Quantas letras tem em seu nome? Disse Deus a irmão Branham, 7, B-R-A-N-H-A-M, Branham. 7, do Gênesis ao Apocalipse, 7, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo com Moisés, ele é o mesmo com Paulo, ele é o mesmo com Branham, o mesmo Jesus que guiou os filhos de Israel, saindo do Egito até Canaã, aquela mesma coluna de fogo, o que ele era, e ele não podia se revelar a Moisés. Moisés perguntou: Senhor, diga qual é o teu nome. Quando os filhos de Israel perguntarem qual é o nome do Deus que te enviou a nós, diga simplesmente que o eu sou me enviou. É aquele mesmo Jesus, é aquele mesmo Deus, não é a mesma forma, mas é o mesmo Deus. Quando Jacó perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele nunca revelou o seu segredo. Irmão Branham, ele nunca mostrou o seu segredo totalmente. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem com Moisés, hoje com Paulo e eternamente com Branham. Ontem, hoje e eternamente. Ontem com Paulo, hoje com Paulo, ontem com Moisés e eternamente. Nos dias da voz do sétimo anjo, a mesma perfeição, o mesmo 7, só que agora revelado na forma de sua noiva, de sua igreja, de sua esposa. Como foi nos dias de Sodoma, agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Diz irmão Branham nesta mesma mensagem, provando sua palavra, é 222, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é a palavra, o Filho do Homem é a coluna de fogo, o Filho do Homem é aquele que discerne os pensamentos e as intenções dos corações. O Filho do Homem é aquele que se materializa como Jesus, Deus na forma do Filho, conversando com aquela mulher lá junto ao poço de Sicar, e soube que ela tinha 5 maridos e vivia com um sexto que também não era o seu marido. O mesmo Jesus, a mesma palavra, que sabia qual era o nome de Simão e o nome de seu pai, Jonas. Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas,
A mesma palavra que soube quando Natanael lhe veio em sua presença, que ele estava orando debaixo de um pé de figueira, quando Filipe foi lhe chamar, distando mais de 20 quilômetros dali. A mesma palavra, o mesmo Jesus, identificado pela sua característica, pela sua natureza. Jesus na forma de sua igreja. Ele já manifestou na forma do filho, na forma do esposo, agora é na forma de sua noiva, de sua igreja. Como foi nos dias de Sodoma. Observe, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, quando o Filho do Homem se revelar, é aí que as pessoas confundem-se, confunde o irmão Branham com o noivo, porque a Escritura diz, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Então esta materialização, esta manifestação de Lucas 17:30, parece que é o noivo. Você olha assim, fica meio ofuscado, com a imagem na vista meio enfumaçada, e o confundindo com o noivo. Não, o noivo está dentro, está escondido dentro da noiva, como a mulher carrega o marido dentro de si, como a esposa vela o esposo dentro de si. Irmão Branham diz, ela é ele, ela o esconde dentro dela. A tua palavra escondi, como dizia o salmista Davi. Branham escondeu a palavra, Branham escondeu a coluna de fogo dentro de si. A noiva, a era da noiva, a era do rapto, a era do grão, a era do Filho do Homem, a era de Jesus na forma da sua noiva. Quando o Filho do Homem se revelar, a noiva é chamada. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Olha, meus irmãos, para o futuro. O irmão Branham está dizendo que o Filho do Homem se revelará. É pregada. Tem duas mensagens que o irmão Branham pregou, provando sua palavra. Esta foi pregada no dia 16 de agosto de 1964, em Jeffersonville, Tabernáculo Branham. Irmão Branham está dizendo, Filho do Homem se revelará. Porventura, faremos doutrina de que o Filho do Homem vai se revelar? Não. Da mesma forma, nesta mesma mensagem, irmão Branham diz, haverá uma noiva. Meus irmãos, só faremos isso se for por interesse. Interpretamos a Escritura quando estamos puxando brasa para o nosso assado. Queremos nos sobressair. Queremos com o espírito diabólico dominar, subjugar as pessoas. Então dizemos, Deus está comigo, eu fiz, eu faço, ninguém sabia, eu. Quando Deus manifesta no homem, Ele nunca traz para si, Ele sempre tenta dizer que é o outro que é melhor. Irmão Branham diz, temos grandes pregadores, eu sou um seixo pequeno nesta praia, eu sou uma pedrinha entre grandes pedras. Temos um Oral Roberts, temos um Billy Graham, temos um Allen que prega, e se ele estiver na cidade pregando, eu não prego. Temos o irmão Jack Cole, temos tantos ministros brilhantes. E eu tenho tomado o que pregou o fulano de tal, eu tenho lido o que pregou o irmão fulano de tal, e tenho dito, inspirado no que disse o irmão fulano de tal. Isso é Deus em simplicidade, é Deus que pode se fazer pequeno, se humilhar. É Deus na sua característica, Deus é identificado pelas suas características. Quando nós nos diminuímos, nos minimizamos, mas quando nós nos maximizamos para subjugar, para colocar as pessoas debaixo da sola do nosso sapato, é o diabo identificado pelas suas características também. Quando nós usamos da mentira para tentar destruir o nosso próximo, quando nós mentimos, levantamos um falso testemunho, a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando nós somos dominados por mulheres, a Bíblia diz que o Acabe era dominado por mulheres de cara pintada.
Parecia que era Acabe que dava as ordens do reino, mas era uma mulher de cara pintada atrás de Acabe. Os espíritos não morrem, mas Acabe é o rei. Acabe é um destaque em Israel, mas os cães lamberão seu sangue, Acabe. É o que o profeta Elias disse, é o que disse a profecia do profeta Elias. Quando nós somos dominados por mulheres, quando elas nos influenciam, meus irmãos, o que eu quero falar é Jesus na forma de sua noiva. Quando o Filho do Homem se revelará, não, ele estava manifestado. Irmão Brando diz aqui, qual é a atração sobre a montanha 172? Se eu te disser, minha irmã, se eu te disser qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, você crerá que tudo que eu preguei é verdade, e que São Lucas 17:30 está manifestado? Qual é a atração sobre a montanha 172? As outras mensagens que diz que a noiva está manifestada, não são lidas. Os parágrafos que dizem que o sétimo é o último, não há mais mensageiros depois do sétimo, não são lidos. Por quê? Os parágrafos que mostram que irmão Bran, que este mensageiro de Malaquias 4 é o único mensageiro da pedra de coroa, não são lidos. Por quê? Os parágrafos que dizem que a igreja não recebeu mais sinais, mais mensageiros, não são lidos. Por quê? Porque é um interesse. Já me elevei e esse parágrafo me derruba. Esse parágrafo mostra que eu estou errado. Esse parágrafo mostra que está interpretado de forma errônea. E eu nunca me humilhei, eu nunca pedi perdão. Não vai ser agora que eu vou pedir perdão. Mas eu peço perdão quando eu interpretei errado o Apocalipse 10, 8-11. Me perdoe, meus irmãos, eu estava errado, eu tinha a minha visão distorcida, eu pensava, eu preguei da honestidade do meu coração, eu pensei que tinha outro homem depois do irmão Branco, porque Apocalipse 10, 8-11 parece que é outro homem, não é. João já fez aquilo há 2000 anos atrás, representando a noiva, representando Brana. Quando João comeu o livro, representou o William Branham comendo o livrinho, mas eu estava distorcido, levado pelo calor humano, pelo aconchego ministerial humano, e a minha visão foi deturpada, e o dom que Deus nos dá foi transferido para um lado do engano. Honestamente preguei, honestamente me arrependo. Deus sabe, ainda que tenham pregações minhas, mostrando que há outro homem depois de Apocalipse 10, 7. O irmão Brando diz da mensagem, a palavra falada é a semente original, que nossas palavras, elas nunca são apagadas. Aquilo que você fala fica no ar, disponível. Aquilo que Jesus falou 2000 anos atrás está no ar. Mas irmão Brana diz que há uma coisa que apaga as palavras: o arrependimento. O arrependimento apaga o que a gente fez de errado, o que a gente pregou errado, o que a gente ensinou errado. Há um jarro cheio de sangue, há um jarro cheio de sangue de misericórdia, que flui das veias do Emanuel, do Jesus na forma de sua noiva. Há muitos parágrafos que você pode imergir nele. Eu emerjo agora em tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Mensagem pregada pelo irmão Branco, parágrafo 319, 320. Para crer que foi o irmão Branco que comeu o livro, e João fez isso representativamente há 2000 anos atrás, porque o irmão Branco não estava há 2000 anos atrás na ilha de Patmos. Então João fez aquele papel representativo, como também subir além das eras, como também escrever sobre as 7 eras. Foi o William Branham quem escreveu sobre 7 eras. João representou a noiva, William Branham. Não só o William Branham, toda a noiva. Quando ele escreveu mensagens para todos os mensageiros, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, de Pérgamo,
era o representante, entendendo a situação da igreja, entendendo a dificuldade da igreja, mas também entendendo a recompensa da igreja. Há o que vencer, há o que vencer, há uma promessa ao vencedor. João representando, João subiu, Bran subiu, João tomou o livro, Bran tomou o livro, João comeu, Brana comeu, para que ele pudesse refletir a palavra. O único lugar provido por Deus para adoração, 205. Refletir a palavra para essa era, por isso o profeta comeu o livro. Há um perdão que flui, que brota, os parágrafos da mensagem, para crer da forma correta, da forma honesta. Porque quando primeiramente cremos, era desta forma. Quando primeiramente conhecemos a mensagem, era desta forma. Toda a honra era dada ao Senhor Jesus, que manifestou no ministério do sétimo anjo. Não entramos crendo na mensagem através de um outro homem que sucede o irmão Brana, que dá sequência ao seu ministério. Não. Quando eu primeiramente criei na mensagem, eu criei da forma correta. Foi depois que me desviaram. Foi depois, por ser submisso ao ministério, que fui desvirtuado. E o dom foi usado para glorificar um homem, para dar honras e glória a um homem. Mas Deus conhece o meu coração, a minha honestidade. Nunca o fiz para tentar um benefício humano, nunca, nunca. O meu Deus sabe, o meu Senhor Jesus Cristo sabe. Deus sabe o quanto eu sou agradecido a Ele por poder ser liberto, ser livre. Como é bom o ar de liberdade. Como é bom poder não ter limites a crer na mensagem do irmão Brana. Meus irmãos, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir a igreja. Quem é a igreja? Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo, o cabeça é Apocalipse 10, o cabeça é o anjo forte que vem descendo do céu. E quem é a igreja? A igreja é o sétimo anjo. Por isso, irmão Breno diz na brecha 41, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Quando o anjo forte desce, você não vê dois. Quando viu o Filho descendo, quando viu Deus se materializando e se fazendo carne naquele menininho que nasceu do ventre de Maria, você não vê a coluna de fogo e o Filho, você vê naquele uma unidade. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus na forma do Filho. Quando o anjo forte desce do céu, você não vê Deus e o irmão Brana. Você vê antes da materialização. Você vê a fotografia que foi tirada no ano de 1950, a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana. Aquela coluna de fogo, em 1963, desceu do céu com o livrinho aberto, com selos, para poder materializar e poder revelar os seus segredos. O sétimo anjo está na terra, no tempo de sua vinda. Para quê, irmão Brana? O sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. O sétimo anjo esteve na terra no tempo de sua vinda. Por quê? Porque o sétimo anjo é a igreja. O sétimo anjo é aquele que tem que revelar os mistérios. O sétimo anjo, diz o irmão Brana na mensagem, a brecha. Se a palavra de Deus, se o livro é a palavra de Deus, ela só pode ser levada e revelada através de profetas. Este sétimo anjo é um profeta, porque a Bíblia diz, nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus seria revelado. Então este sétimo anjo é um profeta, mas é um profeta integrante da noiva. Este sétimo anjo não é o noivo, ele é noiva, ele é igreja, ele é feminino. Ele é alguém que precisou ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O sétimo anjo está na terra. Somente a este sétimo anjo, Deus dá os seus segredos.
O irmão Branham diz, ele está sussurrando os seus segredos no ouvido da sua esposa. Da sua esposa? Para quem é que Deus sussurrou os seus segredos? Ao sétimo anjo. Isso é bom demais, meus irmãos. A igreja, para unir, para ligar a igreja à cabeça, para ligar o sétimo anjo à cabeça. É ali onde o casamento foi feito. É ali onde o livrinho foi comido. Para que foi mandado ao profeta do Novo Testamento comer o livro? Esse profeta do Novo Testamento é Malaquias 4. Porque no Novo Testamento temos dois profetas, Paulo e Branham. Ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. Ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. Ao profeta Branham, no Novo Testamento, foi mandado comer o livrinho. Para quê? Para que ele e a palavra de Deus se tornassem um. Para que desce o Filho do Homem? Para que ele e a igreja se tornem um. Para que desce a palavra, o livrinho? Para que ele e a igreja, ele o sétimo anjo, ele Malaquias 4, ele Zacarias 14, 6 e 7, ele tantas escrituras prometidas se tornassem um. O chamado do noivo para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento. Quem me vê a mim vê o Pai. Irmão Branham, cadê o noivo? Quem me vê a mim vê o noivo. O noivo estava dentro da noiva. O noivo está dentro do coração da noiva. A coluna de fogo velada na carne da noiva. E nós hoje, nós fazemos parte desta noiva. Não é uma noiva à parte, meus irmãos. Não se tem notícia que Jesus divorciou de Branham. Não se tem notícia que ele divorciou do sétimo anjo para tomar outra noiva, está em busca de outra noiva. Não! Nós somos membro deste corpo da noiva, desta noiva do último dia, desta noiva de Apocalipse 10, desta noiva de Malaquias 4, desta noiva de São Lucas 17 e 30, desta noiva de Apocalipse 10, desta noiva que conhece os seus segredos, desta noiva que tem o seu nome mudado, esta noiva que chama Branham, esta noiva não tem outro nome, esta noiva que chama João, é uma falsa noiva, de uma falsa interpretação, tentando usurpar os parágrafos do sétimo anjo, mas já foi detectado que é falsa. A verdadeira noiva é chamada pelo nome do noivo. Quando a coluna do fogo desceu do céu, quando ela materializou, chamou o Branham, 7 trovões. Você é João? Me desculpe, meus irmãos, mas eu vou falar bem claro, até isso é falso. Até o nome João é falso. Porque o homem que se diz ser João, não se chama João. E isso é falsidade ideológica. Lutero não tinha um outro nome de registro. Ele era Lutero. Wesley não tinha outro nome de registro. Ele era Wesley. Luteranos e wesleyanos. Branham. João representou o Branham. Mas quando materializa a realidade, ele chamou o Branham, ele não chama João. Se segues um homem que diz que é João, isso é falsidade, isso é engano, isso é mentira. Deveria se tomar o nome do homem. E se colocar a pluralidade como nome nos seguidores que segue o homem que diz que se chama João. Não é João. Qual é o nome do homem? Os seguidores de Paulo são paulinos. Irineu, irinanos, os Martins, os colombianos, os luteranos, os wesleyanos, os Branhams. É o nome do homem.
mas graças a Deus por crer da forma correta, meus irmãos. O tempo se foi e nós vamos dar prosseguimento. Quer dizer, meus irmãos, eu preciso ler o parágrafo que deu título à mensagem: Jesus na forma de sua noiva. 170, a união invisível da noiva de Cristo. Tudo nesse talo tem que estar morto, aleluia. Não podem ver onde estamos parados? A vida está novamente no grão. Saiu de Lutero talo, saiu de Wesley Borla, saiu da casca pentecostal e entrou na semente, no grão, brana. Tem gente que tem medo de falar. Tem gente que acha que eu vou perder, as pessoas vão se horrorizar. É a verdade, meus irmãos. Talo é Lutero, Borla é Wesley, casca é Pentecostes. E o grão? Grão não tem nome, não é Jesus. Quando desceu aqui esta mensagem que cremos, não é Jesus. O nome do homem não é Jesus. O nome do homem é Brana. Tudo está reunido no grão. É o grão. Por isso, irmão Brandes, temos pregado por mais de 20 anos, sem formar uma denominação. O grão está de volta. É o grão original. A vida está novamente no grão, que é exatamente o mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus na forma da noiva. Jesus na forma da noiva, meus irmãos. O mesmo Jesus na forma da noiva. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Bondoso Pai Celeste, graças te damos por mais alguns momentos na tua presença, onde a tua palavra se faz clara para nós, onde ela nos liberta, nos salva, nos perdoa, nos ajuda em nossa jornada. Queremos estar com o Senhor, por isso queremos nos posicionar ao lado da sua palavra. Obrigado por ela e obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado. Receba, Senhor, o nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém.